para mim é um corretor. Em primeiro lugar, eu peço desculpa pelo meu atraso, que foi completamente idiota e foi por causa de um erro na data. A mania das maquinetas. Gostava de dizer que é um gosto grande, mesmo um gosto grande, ter tido a oportunidade de ler o livro do Bruno e acho que ele faz uma coisa que ainda é muito pouco frequente, infelizmente, entre nós, que é uma espécie de olhar de dentro, mas também com um pensamento estruturado por fora, digamos assim, sobre uma coisa central da nossa vida, que é a organização dos cuidados de saúde. Quando eu penso que há alguns problemas que nós teremos que resolver, que ainda, antes de chegar aqui e estas propostas, e que se calhar estão ainda antes dos aspectos da promoção e da prevenção. O primeiro é um problema de sociedade. Acho que é bom que as pessoas comecem a decidir-se de que lado é que estão, porque isto é verdadeiramente uma dicotomia. Ou a gente olha para a saúde e para os cuidados de saúde como um direito humano, ou olha para eles como uma mercadoria transacional. E é difícil juntar aqui estas duas coisas. Aliás, os modelos em que há um lado evidente e claro do lucro em relação a este tipo de atividades tentam fazer uma espécie de quadratura de um círculo que eu não sei se é possível fazer. Mas esta posição tem que ser muito clara. E reparem, os americanos não aceitam, mas não aceitam mesmo como sociedade, e nesse aspecto não são hipócritas, a ideia de que a saúde e os cuidados de saúde são um direito humano, porque senão eles dizem, se isso for verdade, toda a gente tem que o ter. E como não querem sequer provavelmente perder o tempo ou modificar a sua forma de organização de vida para serem coerentes com isso, dizem não, a saúde não é um direito humano. Como sabem, há uma discussão imensa em torno disto, separa muito os americanos, mesmo os liberais americanos, os democratas, da forma de nós olharmos ou tendermos a olhar para as questões de saúde. O outro aspecto, que é para mim talvez provavelmente o mais difícil, aquele pelo menos que é que eu me sinto completamente limitado para sequer propor o que seja, mas parece-me central, está do nosso lado. É que mesmo nós, quando entendemos que a saúde é um direito humano e os cuidados são, digamos assim, a organização desse direito humano, nós tendemos a olhar muito para a saúde como um bem de consumo. E isso é extremamente compreensível. Reparem, é compreensível numa lógica mais histórica, mais genérica, mas na lógica portuguesa que eu conheço, porque nasci e vivi, se quiserem de alguma forma, ao tempo dessas transições, a falta de acesso ao que quer que fosse é tão evidente, ou era tão evidente, que as pessoas tendem a responder compreensivelmente: se há, então ok. E é muito difícil fazer esta educação no sentido que eu muitas vezes defino como literacia, como a compreensão de que o princípio do primeiro não fazer mal fica rapidamente estragado se nós andarmos a tentar toda a espécie de coisas que estão aí disponíveis. E isto é muito compreensível porque quem viveu muitos anos, muitos séculos de privação, a primeira resposta, penso que é normalíssima, é pensar que se não me querem dar isto, ainda por cima porque isto é caro, porque isto é isto, provavelmente é exatamente porque eu não tenho as condições, não pertenço a outros privilégios. E ser capaz, digamos assim, de fazer perceber honestamente, por exemplo, a publicidade, porque o termo é esse, da dita inovação, é muitas vezes um engodo total. E é responsável por uma quantidade brutal dos recursos que nós temos para disponibilizar na saúde.
é um trabalho que os profissionais de saúde têm que fazer. E eu usei agora outra vez o termo profissional de saúde, porque até um pouco na sequência daquilo que o Bruno dizia, se nós temos um sistema muito hospitalizado, também temos um sistema muito medicalizado. E uma das maneiras de nós, provavelmente, irmos no caminho que nos ajudará mais e que tornará tudo isto muito mais sustentável, para utilizar aqui um termo que não vem só desta área, é integrar as várias profissões da saúde e, de facto, e fugir desta ideia de que o hospital é a última, digamos, é o símbolo da saúde de qualidade, ou dos cuidados de saúde de qualidade. Todos nós temos a experiência disso, as pessoas entenderem que se não chegarem àquela linha final, não foram cuidadas com o acesso ao que é verdadeiramente mais eficaz, ou com o cuidado mais marcado. Falou-se aqui no doutor Albino Arosa, e é muito interessante que ele, que era um liberal no sentido não de iniciativa liberal, mas no sentido o que a gente aprendeu a chamar liberal, tinha uma percepção muito exata de como é que muitos problemas que fizeram sucesso no nosso serviço de saúde, mas ele, o Torrado, o Pedro Leite, quando atacaram o problema da saúde materna e da saúde infantil, que foi perceber que o fundamental era, num país pequeno, não era pôr muitas coisas em todo o lado, mas era garantir que toda a gente tinha acesso a tudo que era preciso. Eu, na minha vida pessoal e profissional, passei 2 anos na Suécia e apercebi-me de uma coisa que é interessante e que procuro ainda hoje usar essa esquadria, digamos assim, quando olho, porque na altura, já foi há muitos anos, em Portugal nós estávamos preparados e chegamos a ter 3 centros que faziam transplante de fígado. E os suecos só tinham um. E a gente conversava essas coisas. Então, e um dia explicaram-me o seguinte: aqui isto é de outra maneira. Se o rei tiver um problema em qualquer lugar da Suécia, eles estão a ver que a Suécia é muito mais esticada que nós. Ele tem que ter a mesma probabilidade de sobreviver que se tiver esse problema no Palácio Real, no meio de Estocolmo e tal. Portanto, a gente tem que organizar o acesso rápido ao que é preciso. Mas como nós somos uma monarquia constitucional, social-democrata, nós entendemos que se o rei tem direito, eu também tenho. E, portanto, nós temos que organizar o nosso sistema de saúde dessa maneira. Para que o sistema de saúde sueco, por exemplo, foi completamente destruído depois, isto é nos anos 80, depois nos anos 90, começou, aliás, um modelo parecido com Portugal, uma privatização muito marcada dos cuidados de saúde oral, que era o que estava mais desintegrado do sistema público de saúde, não é? E depois foi indo por aí fora. E agora estão a tentar virar as coisas, porque tiveram, digamos assim, uma espécie de evidência inesperada com que não contavam, que foi a mortalidade brutal nos lares, porque era uma das coroas de glória, digamos assim, dos serviços sociais e de saúde escandinavos, eram os cuidados nessas circunstâncias, que manifestamente falharam. Mas aqui também tem que haver uma componente de educação. Não é? Nós temos que perceber que, se calhar, para estarmos seguros, não precisamos ter uma espécie de serviço de saúde perto de casa que não nos resolva depois o problema, e se calhar é mais importante termos modelos muito bem programados e preparados de rapidamente sermos colocados perante cuidados de qualidade. E para isso, naturalmente, temos que ter um leque mais alargado das profissões da saúde e não viver tanto centrado, digamos assim, na resposta médica. Depois há mudanças que ocorrem e que de facto, se não houver uma tentativa de explicar que isso não é a melhor solução, eu, por exemplo, estou-me a lembrar da questão dos cuidados obstétricos, que era uma questão em que se colocava muito, a partir de certa altura, quando a problema passou aparentemente a estar resolvido, colocava-se muito mais o império da hotelaria, permitam falar assim, do que dos cuidados verdadeiramente de saúde. E reparem que nos últimos 15 anos, eu não queria dizer mais neira, mas os números serão, o tempo será este mais ou menos, e os números são mais ou menos estes, passamos de 2-3% de partos
em ambiente particular, privado, para 15%. E curiosamente, como sabem, nem sequer sabemos o que se passa, porque os serviços privados de saúde não estão obrigados a prestar nenhuma espécie de informação, nem sobre os partos, nem sobre o resto. Nos partos tem uma para dar, aparentemente, quer dizer se foi cesariana ou não. E essas questões das cesarianas também são um bom exemplo da como é que se explica, não é? Que nos hospitais públicos nós tínhamos uma proporção de cesarianas que anda à volta de 20 e tal %, às vezes chega aos 30%, que é muito alta. Nos hospitais privados são 70%, 80%, alguns têm 100% de cesariana. Ora, isto não tem nada de natural no sentido de resposta. Se toda a gente precisasse cesariana, se isto não for, nós não estávamos aqui hoje a falar, seguramente, porque tinha acontecido alguma coisa de grave há milénios, não é? Mas depois temos outras coisas que não são debatidas, por exemplo, nesta área, a brutal carga de episiotomias. Portugal tem cerca de 70%, 80% de episiotomias num parto, versus 3, 4, 5% na Dinamarca. E não me consta que lá os partos corram pior ou a qualidade do período perinatal seja bem pelo contrário. Portanto, isto são medidas de gestão daquele momento, no pior sentido do termo. Tem a ver com aquilo que depois se começa a falar e que é relevante, a violência obstétrica, não sei. E que também era uma tradição nos hospitais ditos das misericórdias, que cobriam o lado caritativo da coisa, porque as pessoas não eram tratadas verdadeiramente na lógica dos direitos humanos, não eram tratadas como um calhado. Isto ainda se inscreve-se, e reparem, porquê é que as pessoas não se zangam por ter tantas cesarianas? Porquê é que os próprios não se zangam por ter tantas episiotomias? É muito um problema de educação também. E de fazer as pessoas compreenderem se não estarão a ser vítimas das pseudo-melhores coisas. Ou daquilo que entre elas, como uma espécie de epidemia, circula pelos mundos. Há aqui um outro ponto que também o Bruno aflora no livro e que é muito interessante e é da mesma natureza, da mesma narrativa, se quiserem, que é o complemento, e em muitos aspectos até hoje em dia um certo casamento da indústria farmacêutica com os cuidados privados de saúde. E que entra por duas coisas. Uma, por um Estado fraco e por uns serviços públicos de saúde fracos que aceitam uma espécie de esmolar da indústria, e particularmente os profissionais, indo um pouco naquela espécie de canto da sereia, de que se não for aquele dinheiro o problema não se resolve. Eu tive experiência com isso, tive alguma responsabilidade no BH no tempo em que os medicamentos ainda eram muito mais caros do que agora. Acho que tentei ajudar a que fossem muito mais baratos. E nas discussões que havia, nomeadamente a nível europeu, quando havia aquelas presidências, as troicas presidenciais, o país que tinha estado, o país que estava e o país que ia estar na União Europeia, que era a indústria a dizer que dava dinheiro para a prevenção e outros a dizer-lhe: a gente trata disso, você baixa o preço dos medicamentos. Porque o dinheiro para a dita prevenção são peanuts. E ainda é publicidade para vender, não aqueles, mas os outros que eles têm no cardápio, digamos assim, para poderem ser vendidos. Mas isto é um problema de força política. Ou então, de opção ideológica de quem está no comando das coisas. Confesso-lhes que muitas vezes me parece mais falta de capacidade de dar um murro na mesa, digamos assim, do que qualquer espécie de conluio, digamos, com esta lógica. Eu penso que é mais a incapacidade de demonstrar que a coisa pública é mais importante que os interesses daquela empresa em particular. Mas nós, profissionais de saúde, temos culpa, desculpem usar este termo, mas é também outro momento, em pactuar com este género de coisas. Não é? E não exigir que elas venham do outro lado. E isto para fechar agora, Bruno, agora calma, mas isto é muito interessante e muito estimulante, e eu gostei muito disto, porque me lembro muitas coisas da minha própria circuito no sentido de custo de vida nisto.
Reparem, houve um tempo, sobretudo com a democracia, foi fundamental, que deu às pessoas o direito, o acesso não é à saúde, aos cuidados de saúde como um consumo, embora fosse muitas vezes percebido assim, mas os cuidados de saúde como o facto de existirem, de estarem disponíveis, de alguém os fornecer, de nós enquanto sociedade pagarmos por eles, dar às pessoas a probabilidade de não morrer, nomeadamente, para viverem pelo menos melhor. E isto também aconteceu, nesse aspecto. Há aqui uma conjugação que não foi muito feliz para nós, não é? O 25 de Abril foi depois do primeiro choque do petróleo, como sabem, e correspondeu das coisas, menos dinheiro e um boom tecnológico, porque passou a haver muito mais coisas do que os medicamentos que havia há 50 anos atrás. Digamos assim, as soluções tecnológicas, que seja tecnologia, medicamentos, sejam outras tecnologias, não tem nada a ver com o que havia há 50 anos atrás. E daí esta ideia também quer dizer, que para acompanhar isto é preciso de facto uma gestão, que não é só uma gestão do dinheiro, da compra das coisas, mas é também uma gestão do conhecimento e de saber se estão a fazer as escolhas melhores, e sendo aquelas que nós podemos garantir, não é? Que temos condições para garantir. Mas é interessante, se nós olharmos para trás, esta história provavelmente ainda não está escrita, mas todos nós, muitos de nós aqui presentes temos isso na imagem, que era a total inexistência de tecnologia nas unidades de cuidados de saúde que existiam nos anos 70. E daí o entregar há três coisas que eu acho que são paradigmáticas. Aquilo que se chama as análises clínicas, os exames laboratoriais, a radiologia e a diálise, que foi entregue sempre porque não havia dinheiro, digamos assim, no erário público para garantir aquilo, e depois alguém havia de ir fazendo investimento. Quer dizer, e isto é uma opção ideológica, mas até pode ter havido aqui na altura alguma atrapalhação. Agora, o problema é que ela foi sendo sedimentada em vez de ter sido digamos assim, dizer, ponto, já chega, agora vamos por isto. Não deve ser, é aquilo que muito bem o Bruno fala aqui, que é a internalização de uma série de coisas que já deviam estar internalizadas há muito tempo. Eu lembro quando fui médico, já não sei, que um belo dia avaria um aparelho de endoscopia no hospital. E havia 2 centros privados fazendo endoscopia aqui no Porto. E a direção do hospital, na altura, muito salomonicamente disse, não há coisa, mandamos um para o outro. Não favorecemos ninguém, só nos favoreciam a nós enquanto população, por resto do aparelho esteve não sei quantos meses, se não anos, até voltar a ser reparado. Eu juro que isto não é anedota, isto foi mas as pessoas diziam isto com um ar aparentemente sério, e se calhar até achavam. Porque a noção do conflito de interesses nem sempre foi uma coisa que nós ainda hoje temos muito claro. Bom, portanto, finalmente, eu penso que este livro é muito importante, porque chama-nos a atenção para uma coisa. O grande negócio que ainda resta é o negócio dos cuidados de saúde. E por isso é o negócio que interessa naturalmente a quem quer fazer dinheiro, e que tem uma vantagem que outros negócios não têm. A gente pode tentar pôr pressão sobre o tabaco, pode tentar pôr pressão sobre o açúcar. Muitas vezes estas indústrias andam todas juntas, não é? E vão-se protegendo, mas isso é razoavelmente aceito. Não tanto como devia, mas é razoavelmente aceito. Agora, pôr pressão sobre este tipo de indústria é muito difícil. E daí a ideia que vai continuar, de certeza, e que vai ser o grande combate ideológico e profissional até, que é dizer que não é igual dar às pessoas o dinheiro para elas irem buscar os cuidados onde quiserem. Que esta é a pior das soluções e, acima de tudo, é uma espécie de visão que, quando se abrir a cortina, não é nada disso que estava a dizer. Parabéns. Obrigado.